Aleluia, amém. Então, segunda carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1. Amém, queridos. Leamos as Sagradas Escrituras. A versão que eu estou utilizando hoje é a Almeida atualizada do século 21, tá? Vai ficar um pouquinho diferente e eu explico para os irmãos por que eu estou utilizando essa versão hoje. Não é a versão que eu uso costumeiramente. Diz assim as Sagradas Escrituras: Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores, com a sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois de propósito ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiram os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído pelo dilúvio, mas pela mesma palavra, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas as coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos arderão e derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardais estas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados e irrepreensíveis. Considerai como a salvação e a paciência do nosso Senhor, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi concedida, a exemplo do que faz em todas as suas cartas, falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os ignorantes e os inconstantes distorcem, como fazem também com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Portanto, amados, sabendo disso, de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória agora e na eternidade.
Amém. Oremos. Querido Pai, estamos aqui, Senhor. Acabamos de ler a Tua palavra. E agora, Senhor, te pedimos que o Senhor venha a nos falar, que o Senhor venha a conversar conosco sobre tudo que foi lido aqui. Ó Deus amado, que seja a Tua palavra, que seja o Teu Espírito nos ensinando e nos mostrando aquilo que nós precisamos corrigir em nossas vidas. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá. Usa-me, Senhor, e me conforme segundo a Tua vontade neste momento, que eu fale somente aquilo que o Senhor determinar. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Podemos sentar, amados. É impressionante, e isso me impressiona todas as vezes que acontece, quando a gente sai de uma escola bíblica que faz, digamos assim, ela fala tudo aquilo que na pregação, na palavra que o pregador vai trazer na manhã, ou no dia que ele estiver pregando. E é interessante como as coisas corroboram. E tudo que foi nos ensinado nesta manhã na Escola Bíblica Dominical tem tudo a ver com o que vai ser falado aqui agora. E só para contextualizar, e é sempre bom que aprendamos isso, foi falado aqui na Escola Bíblica, que o aspecto cultural, né, os costumes da época, precisam ser levados em consideração quando você vai estudar a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro, antes de tudo, de princípios. Princípios. Tá? Então, nós temos que extrair quais são os princípios ali para a nossa vida hoje. E é interessante, irmãos, Pedro escreve 2 cartas. Há 3 semanas atrás, 4 semanas, eu não me lembro, eu trouxe, o Senhor, pela misericórdia dele, me permitiu que eu trouxesse aqui uma mensagem intitulada Peregrino, e mostrando a nossa condição real nesta terra, peregrinos, passageiros. Estamos aqui por pouquíssimo tempo, né? E ali nós abordamos algumas situações que o texto nos mostrava, e da urgência de nós entendermos o nosso propósito aqui nesta terra. E agora nós vemos o Pedro encerrando, né? Nós lemos, foi 1 Pedro na época, e hoje nós estamos lendo o capítulo 3, né, de 2 Pedro, o encerramento da sua carta. E aqui ele faz uma coisa muito interessante, irmãos. Pastor Carlos, hoje, na Escola Bíblica, falou que o apóstolo Paulo disse que, olha só, não me importo de falar com vocês as mesmas coisas, porque vocês precisam entender isso. Então, a questão da repetição, a questão da massificação, ela é importantíssima para nós nessa nossa caminhada com Cristo. Muitas vezes nos preocupamos em trazer algo profundo demais, né? Aquela coisa lá das profundidades e tal. E quando Deus é prático, Ele quer te ministrar algo prático para você sair daqui hoje entendendo exatamente qual deve ser o seu proceder, o meu proceder, no decorrer dessa semana e as demais que virão. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. O propósito aqui hoje, irmãos, é nos lembrarmos de tudo que tem sido ensinado para nós até então. Todos os irmãos que vêm aqui com o propósito de nos ministrar a palavra de Deus, eles vêm trazendo princípios. E aí, ao longo do tempo, vamos perdendo isso. E aí é importante que isso seja lembrado. E Pedro está fazendo exatamente isso com as igrejas da Ásia. O que acontece? Ele trouxe aquela primeira carta num momento de extrema dificuldade. Um momento dificílimo para todos os cristãos da Ásia Menor. Porque eles estavam sendo massacrados por uma perseguição terrível que Nero tinha implementado. Muitos estavam sofrendo horrores, perdendo seus bens, suas vidas, seus entes queridos, por amor a Cristo. E aí, interessante que 2 anos depois, aproximadamente, Pedro vai escrever uma outra carta, essa segunda carta. Mas qual é a intenção de Pedro?
olha, eu venho aqui para lembrar vocês, fomentar a lembrança de vocês, fomentar a mente de vocês a se lembrarem dos ensinos passados. A perseguição ainda estava em curso, mas havia uma coisa que estava acontecendo no seio da igreja, que era o desânimo, o cansaço. As pessoas estavam, por causa da angústia que estavam sofrendo, estavam cansadas, esgotadas, por conta de todos os acontecimentos. Pedro, atento a isso, ele lembra aos cristãos da Ásia, e esta carta, que é voltada para nós aqui, da nossa época também, que a Bíblia ela é atual, nos lembrando de uma coisa: acima do nosso cansaço, acima das nossas dores no joelho, na coluna, acima das nossas doenças, acima das nossas impossibilidades, acima da nossa inconsistência, acima da nossa insuficiência, nós somos servos. Nossa vocação, cada um de nós aqui foi chamado, tem uma vocação. E qual é a vocação de todos nós aqui e de todos os cristãos na face da terra? Uma única vocação: sermos servos. Interessante, queridos. O pastor Carlos abordou algumas coisas muito interessantes. E quando ele fala que nós estamos vivendo a geração do instantâneo, né? E quando a gente chega na fé, o entendimento nosso é de que nós que vamos para o trono e Deus que vai nos servir. E a ideia é a seguinte: bom, eu vou para a fé, mas Deus vai me abençoar, Deus vai me dar riqueza, Deus vai me dar casa, vai me dar carro, Deus vai me dar conforto, Deus vai... Essa é a nossa mentalidade. E detalhe que quando nós vimos com essa expectativa para a fé, e Deus não faz nada disso, caímos em profunda decepção. Ficamos entristecidos, angustiados, porque Deus não está nos ouvindo. Mas a realidade, irmãos, que quando chegamos até Deus, a palavra é muito clara. A nossa condição é de servos. E detalhe, não é qualquer servo. Porque se vocês lerem como é que era, por isso que eu falo da questão cultural, que foi muito bem lembrado aqui hoje de manhã, o servo do passado, você tinha duas qualidades de servo. Você tinha aquele servo que servia o seu senhor, ele estava ali cumprindo, né, uma obrigação, e geralmente o servo hebreu, quando ele era tomado como servo, ele estava ali pagando uma dívida, havia alguma pendência que era necessário que ele se submetesse a essa condição. E muito bem falado na Escola Bíblica Dominical, temos que entender que o conceito de servidão lá no meio do povo hebreu não tem nada a ver com esse conceito tradicional de escravidão que é falado aqui para nós. Tanto que com 7 anos, esse servo era liberado. Ele podia ir embora. Não devia mais nada. A cada 7 anos, esse servo era liberado. Mas tinha um outro tipo de servo, que era o servo da orelha furada. Aquele servo que chegava para o seu senhor e falava: eu não quero sair daqui. Eu quero continuar te servindo pelo resto dos meus dias. Eu quero ficar contigo até a minha morte. Para isso, havia uma cerimônia onde havia testemunhas, e a orelha desse servo, já falei isso aqui algumas vezes, era furado com uma sovela, tá? No portal da casa do senhor que ele servia. A partir daquele momento, ele estava ligado àquele senhor para sempre, até a sua morte. Ele não sairia mais em alforria. Então é importante a gente ter esse conceito, irmãos, porque somos servos. Mas que tipo de servos nós somos? Somos os servos reclamões que chegamos diante de Deus: ó Senhor, né?
Hoje somos os servos da orelha furada que reconhecem uma coisa: eu tenho uma responsabilidade da qual eu não posso me desviar. Eu tenho uma responsabilidade que eu tenho que cumprir. E independe do meu momento, independe do meu dia, independe da minha situação, seja ela qual for, eu sou um servo da orelha furada. E esse servo, ele tem que cumprir a sua responsabilidade. Pedro faz exatamente isso aqui nessa carta. Ele chama toda essa comunidade que já estava combalida. Estava cansada, irmãos. Para pensar. Você vê seus entes queridos sendo queimados, presos, martirizados. Paulo já tinha ido decapitado. Pedro, quando escreveu essa carta, já estava faltando pouquíssimo tempo para ele ser crucificado. Morreu logo depois disso, lá pelo ano 68, mais ou menos. Então, a gente precisa entender como é que uma comunidade que tem essa fé passa a perceber essas coisas. E onde que está Deus nisso tudo? Onde que está Deus no meio de toda essa tristeza, de tantas demandas acontecendo? Pedro reconhece isso. E aí ele começa a lembrar. Por isso que o texto é interessante, que começa dizendo assim, achei muito interessante, por isso que eu estou usando essa versão, porque ela é um pouquinho mais clara, tá? A minha versão é a King James, é a Bíblia que eu uso, né? Cada um tem a sua Bíblia, mas eu achei interessante essa versão, porque ele diz assim, que ele escreveu essa carta para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e mandamentos. No versículo 1 ele diz assim: amados, já é a segunda carta que vos escrevo. Em ambas, aí ele diz, Pedro falando, tanto na primeira como nessa segunda carta agora, eu procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças. Interessante essa expressão sincera. Em outras versões, são outras terminologias, mas no grego, tá, ele está fazendo uma alusão a uma situação que acontecia muito na época, né, que também já foi falado aqui, que é a questão dos artífices, dos artistas daquele tempo, né, quando eles iam para as praças expor as suas obras. Os compradores viam, né, para chegar ali, mas eles tinham um costume de pegar qualquer peça, seja ela fosse um quadro, fosse uma escultura, e colocá-la de frente para o sol. Por que isso? Porque essas obras, alguns artistas eram inescrupulosos, né? E eles maquiavam as suas obras quando elas tinham qualquer dano, uma ranhura, uma fissura, né? Maquiavam essas obras com cera. E a cera cobria aquele defeito. E aí o comprador mais experiente pegava essa obra e apontava para o sol, porque a cera derretia e revelava o verdadeiro dano. Então, Pedro está fazendo uma coisa interessante. Eu quero procurar despertar a sua mente sincera. Nesse momento, à luz da palavra, vamos derreter toda essa maquiagem que carregamos em nós, para que vocês possam absorver o que eu tenho para dizer para vocês. Então, meus irmãos, é nessa condição que nós chegamos aqui agora. É nessa condição que nós vamos meditar nisso aqui que Pedro está falando. E aqui eu enumerei algumas situações dessa maneira de Pedro dizer: eu quero lembrar vocês de algumas coisas importantes. E a primeira coisa que ele nos lembra, tá, é que precisamos atentar para esses motivos, para que nós possamos continuar, irmãos. O que eu tenho falado aqui, e todos os pregadores, ministradores que têm vindo aqui para esse púlpito e com muita diligência fazem isso, mostrar, como foi falado agora há pouco, a nossa responsabilidade como cristãos. Irmãos,
é muito maior do que nós mesmos. Nós não nos reunimos aqui para cumprir uma tabela, irmãos. Muita gente vai às suas igrejas, e se esquece da responsabilidade. Por que eu estou cultuando a Deus? Por que eu estou cumprindo essa agenda? Para muitos é uma coisa muito coloquial, do dia a dia. Todo domingo eu tenho que estar lá, né? Outros levam de outra maneira. Mas o verdadeiro cristão, ele sabe que ele tem uma responsabilidade porque ele é um sacerdote. E Pedro está tentando nos lembrar disso, que somos sacerdotes acima de qualquer outra coisa. Um sacerdote, ele tem uma missão, irmãos. E todos nós somos sacerdotes aqui. Todos nós fomos vocacionados a sermos sacerdotes. E quando descumprimos a nossa obrigação, ou a nossa missão, melhor dizendo, porque o servo da orelha furada, ele fez aquele ato, ele tomou aquela decisão simplesmente por amor. Só por isso, porque ele amava o seu Senhor. E por que eu sou sacerdote? Se o Senhor me vocaciona como tal, qual é a minha missão? Por amor, cultuar Ele, com a minha vida, durante a semana inteira. E quando eu estiver com os meus irmãos reunidos, cultuar junto com eles. Exaltar o nome desse Deus maravilhoso. E Pedro está nos lembrando dessas nossas missões. Então ele falou assim, é importante que vocês tenham consciência da responsabilidade que vocês têm para que vocês possam continuar. Tem muito crente caindo pelo meio do caminho, porque se esqueceu da sua responsabilidade. Porque antes levava isso na ponta da faca. Porque antes achava que era obrigado a fazer isso. Era necessário, tinha que cumprir esse quesito de religiosidade, mas se esquecendo da essência, como foi colocado aqui. Qual é a essência da nossa fé, irmãos? Qual é a essência da salvação? Às vezes eu olho para a minha vida, não que eu seja melhor hoje, não sou, né? Mas eu olho para a minha vida pregressa e eu fico espantado, irmãos. Façam esse exercício por um momento. Parem um dia, sentem no seu sofá ou deitado na sua cama. Lembra do seu passado. Sempre falo isso aqui. A lembrança ela é importante para nos mostrar uma realidade. Lembrem-se lá no passado. O que você era? Quando você servia a um outro senhor. Quando você fazia coisas abomináveis para Deus. Quando você estava completamente fora dos caminhos de Deus. Lembre-se que naqueles dias você não tinha a menor intenção de buscar esse Deus. Em nenhum momento passava pela sua cabeça de você se comprometer com alguém a esse nível de furar as suas orelhas. Isso não cabia dentro de você. Vocês não aceitavam isso. Mas agora lembre-se de um outro fato importante, que não foi você que foi buscar esse Deus, mas que ele foi ao seu encontro. E de alguma maneira ele despertou você para a necessidade de você consertar a sua vida. Deus falou com você, porque comigo foi assim. Com o pastor Carlos também foi assim. Conheço algumas histórias aqui que eu posso afirmar que o que eu estou falando está correto. Deus foi ao nosso encontro. A palavra mesmo diz, não foi vocês que me amaram primeiro, eu amei vocês primeiro. Pedro está tentando nos lembrar disso, e nós precisamos ter essa consciência, irmãos, essa consciência de gratidão, sabe, de você perceber, meu Deus, eu estava totalmente arruinado. Se você morresse naquele momento, você estaria eternamente desligado de Deus, sofrendo lá no mundo dos mortos agora, com lembranças terríveis na sua mente, de que você teve todas as oportunidades e você simplesmente renunciou a todas elas. Mas Deus não permitiu que nós morrêssemos, pelo contrário, nos trouxe até aqui. Então, queridos, quando Pedro diz assim, amados, esta já é
a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar a vossa mente sincera, com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento, veja bem, e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio dos vossos apóstolos. Este, meus irmãos, é um recurso didático. Um recurso didático muito utilizado para quem vai fazer prova. É você massificar esse conhecimento repetidas vezes, para que você não se esqueça. Nós não podemos nos esquecer da nossa origem, não podemos nos esquecer de onde nós saímos. E é muito importante que entendamos isso, porque isso vai nos colocar no nosso devido lugar. Ao invés de nós irmos para o trono, é Jesus que vai ficar lá. O lugar é dele. Todas as vezes que nós não nos lembrarmos da nossa origem e da condição ruim que nós estávamos antes, estávamos indo para o inferno. As pressões da vida, o dia a dia complicado que nós vivemos, as luzes desse mundo que são encantadoras, elas nos hipnotizam se nós deixarmos isso acontecer. Vai nos fazer esquecer daquilo que é importante, que nos faz lembrar, opa, eu estou aqui porque eu tenho uma responsabilidade, porque Deus me vocacionou para tal, então deixa eu cumprir essa responsabilidade. Volto a repetir, irmãos, isso independe da nossa condição atual, independe do momento que estamos vivendo, temos uma responsabilidade. E aqui, queridos, eu vou levantar duas questões que são importantes. A primeira delas é o coitadismo, ou a autocomiseração, que tão facilmente nos domina. E aqui nós temos lá em 1 Reis 19:4, quando Elias, e ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Estou falando de Elias, o cara que foi trasladado. Não é qualquer um, ele foi trasladado. Mas esse mesmo homem que foi trasladado entrou num processo de coitadismo, de autocomiseração, de sofredor, único sofredor da terra. E aí precisou de Deus lembrar ele: camarada, além de você tem mais 7.000. E muitas das vezes Deus vai falar isso. Entramos no processo de que eu sou o mais sofrido dos homens. Essas dores, e é isso, e a minha vida, e a minha família, e as situações que me envolvem, isso tudo me domina, a cera começa a cobrir meu entendimento, eu não consigo mais perceber por que eu estou aqui. Porque eu sou um coitado. E Deus não está vendo isso. O ruim disso, irmãos, é que nós olhamos sempre na perspectiva daquilo que nós sofremos. Não entendemos o que está realmente acontecendo, qual é o pano de fundo de tudo isso, né? Temos um outro exemplo muito claro aqui, clássico, inclusive, Jó, capítulo 6, verso 4. E eu estou falando de Jó. Estou falando daquele cara que Deus deu testemunho dele. Bilhões de seres estavam presentes naquele momento quando Deus fala para Satanás: observaste meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Pois é, esse camarada, em Jó 6,4, diz a seguinte frase para Deus, né? Pois as flechas do Todo-Poderoso se cravaram em mim, e o meu espírito suga o veneno que nelas há. Os terrores de Deus se arregimentam contra mim. Ele tinha razão para falar isso? Tinha, claro que tinha. O sofrimento dele era algo que não dava para medir, meus irmãos. O camarada perdeu os 10 filhos, ficou totalmente arruinado financeiramente. Teve um cara que era juiz, o próprio empregado dele não ficava perto dele, e ele fedia tanto por causa das feridas que tinha pelo seu corpo, que nem sua esposa aguentava ficar perto dele.
Tinha razão de reclamar? Na minha opinião, sim. Mas o fato é, meus irmãos, que ele entrou num processo também de autocomiseração. Deus me flechou. Eu sou alvo das flechas de Deus. E nos esquecemos do pano de fundo, do bendito pano de fundo que está bem atrás de nós. É o reducionismo da autocomiseração que olha o sofrimento na perspectiva única do que nós estamos sofrendo. Outra coisa interessante também, a inveja dos ímpios. Meus irmãos, eu fico triste quando vejo irmãos olhando para a vida aparentemente fácil daqueles que estão no mundo fora da vontade de Deus. Muito triste, muito triste. Invejando. E aí eu vou falar de um cara que todo mundo conhece aqui, Asaf, lá no capítulo 73 de Salmos. Ele fala que passou por isso. É o camarada que olhava para os ímpios, não via eles sofrendo, não via eles passando por nenhum tipo de tribulação. E ele diz aqui, em 73:2, Salmo 73:2, diz assim: quanto a mim, e eu estou falando de Asaf, tá? Asaf, não é de qualquer um. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. Pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, e realmente não têm. Não têm. O corpo deles é forte e sadio, e realmente é assim. Não passam pelas tribulações dos mortais, e nem são afligidos como os demais homens. Asaf teve inveja. Na sociedade onde ele estava, ele encontrava muitas pessoas assim. Então, irmãos, isso aqui são apenas alguns exemplos dessa cera que deixamos cair sobre nossas mentes, que nos impede de olhar para trás e lembrarmos exatamente de onde vimos e para qual propósito estamos destinados. Qual é o meu propósito de vida? A segunda coisa, queridos, que eu quero colocar aqui, que o Senhor me mostrou, é esperar para continuar. A primeira é você se lembrar para continuar. Eu preciso me lembrar das minhas origens, lembrar de tudo aquilo pelo o que eu era e como Deus me traz até aqui, porque no mínimo você tem que ter uma gratidão imensa no seu coração, irmãos. Como eu sou grato a Deus, por Deus ter ido atrás de mim e Ele não precisava fazer isso. E Ele fez. E eu tenho histórias na minha vida que se eu contar aqui, vocês não vão acreditar. Então eu devo muito a Deus por ter ido atrás de mim, lá atrás. E agora, esperar para continuar. Primeiro você se lembra para continuar. E agora Pedro está dizendo, espere para continuar. E aqui nos versos, a partir do verso 3, do texto que nós lemos, lá de 2 Pedro, diz assim: sabei antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com suas zombarias, andando de acordo com seus próprios desejos, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pois, de propósito, ignoram que desde a antiguidade, pela palavra de Deus, existiam os céus e a terra, e esta foi tirada da água e através da água. E foi pelas águas que o mundo daquela época foi destruído. Nós vemos aqui 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16, o apóstolo Paulo dizendo assim: por isso, não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, né? O nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Olha o pano de fundo aí. Falei do pano de fundo. Olha o que Paulo está dizendo. Está dizendo qual é o pano de fundo. Tá?
A tribulação nossa, ela é leve e passageira. Não depende do grau de sofrimento que estamos passando neste momento. Mas seja ele qual for, o nosso pano de fundo, tá, é esse, para nos levar para uma glória incomparável e de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois se as visíveis são temporárias, e são, ao passo que as que não se veem são eternas. A nossa esperança, irmãos, é a mola que nos impulsiona. E perdemos as esperanças. Estamos tão ligados a esse mundo, olhando tanto para as circunstâncias desse mundo, que nos esquecemos da nossa esperança, queridos. Paulo está dizendo que a nossa esperança ela tem um peso inagualável, um peso acima de tudo aquilo que nós possamos imaginar. E por conta dessa esperança, podemos arcar com todas as circunstâncias ruins que nos cercam. É isso que Paulo está dizendo. Nós não podemos desprezar essa esperança que Jesus colocou no nosso coração. Ei, eu venho te buscar. Me aguarde. Eu venho buscar você. O que foi falado hoje de manhã aqui. Quando o pastor Carlos falou o exemplo da Claudinha, indo lá no aeroporto buscar ele. Vai para lá e me espera. E ela está lá, ela não sabe a hora que ele vai chegar, não sabe o voo, não sabe, mas sabe que ele vai chegar. Eu estou aqui porque o meu pastor está aqui, chegando. Nós estamos guardando o nosso sumo pastor também. O mundo tem seus seguidores e os seus agentes com uma única missão, irmãos, de nos tirar essa esperança. O apóstolo Pedro sabia disso. Tinha um monte de gente ali infiltrada, tentando arrancar a esperança daqueles combalidos irmãos que já estão sofridos, desgastados pelo cansaço da prova. E Pedro sabia disso. E por causa disso ele escreveu essa carta. Então ele chama esses camaradas de zombadores, né? Porque conhecendo a verdade, permanecem no erro, irmãos. Quando eles chegavam para o povo na sua maldade e dizia para eles, olha só, cadê esse Jesus, cara? Ó, eu era pequenininho, e meus pais já falavam disso. Eu estou com tantos anos de idade, no meu caso, por exemplo, 67 anos de idade, e cadê Jesus que não apareceu? Pelo contrário, as coisas estão do mesmo jeito que estavam antes. E o que acontece, irmãos, é que muitos de nós pregamos, falamos da volta de Jesus, mas vivemos como se ele não fosse voltar tão cedo. Isso é fato. As nossas ações diárias demonstram que não estamos esperando Jesus para agora. Você quer ver? Lembra-se do seu dia de ontem. Lembra-se dos dias que você não lê sua Bíblia, dos dias que você não busca se consagrar, dos dias que você não ora. Estou falando isso para mim, tá? Por favor, para mim que eu estou falando. Essas atitudes demonstram que nós não estamos esperando Jesus para agora, porque se estivéssemos, irmãos, estaríamos mais aplicados naquilo que o Senhor nos manda fazer. Pedro fala, lembre-se dos mandamentos que foram entregues. É assim que ele fala no texto. A terceira coisa, queridos, continuar para não perecer. E aqui no verso 7, Pedro diz assim, mas pela mesma palavra, os céus e a terra agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Preste atenção, destruição dos homens ímpios. Verso 8, mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns considerem demorada. Mas ele é paciente convosco,
e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Gente, presta atenção. O juízo, ele já está decretado. A hora e o dia já estão marcadas. O juízo vai acontecer independentemente das nossas emoções, ou se somos crédulos ou não nesse fato. Se acreditamos ou não se Jesus vai voltar, isso não vai alterar o plano de Deus em relação ao juízo. E Pedro descreve isso aqui. Ele diz que a terra vai arder, que os elementos vão se fundir. Só se funde quando você se derrete algo. Não é assim? Quando você faz o aço, você derrete o ferro, você derrete o estanho, você derrete todos os metais, fazem uma liga, mas isso depois de derretido. E a palavra diz que os elementos se fundirão. Pessoal, não leve em consideração que quem está falando isso não é o Cleiton, não é minha promessa, mas é a promessa do Todo-Poderoso. É Deus falando, vai ser assim, independentemente do seu desejo, independentemente de você achar que isso vai acontecer ou não, se vai acontecer daqui 1000 anos, não importa, vai acontecer, irmãos. E vai ser do jeitinho que Pedro descreveu aqui, sem mudar uma vírgula. Então, o juízo é uma realidade. E esse juízo vai para contrapor os ímpios nessa terra. Aí você vai fazer, mas Cleiton, eu não sou ímpio. Tá bom, deixa eu te dizer uma coisa. Amado, de todo o meu coração, eu amo vocês que estão me ouvindo pela internet também. Eu procuro zelar pela minha vida, para não me descambar para o outro lado, porque as pressões são muitas. O mesmo desânimo que assola a vida de vocês, assola a minha vida. A mesma coisa, eu não sou diferente de vocês em absolutamente nada. Então, lembrando que meu pastor querido, o pastor Carlos fala, ele disse, se eu ficar um dia sem orar, tá, eu sei de onde eu vim. Eu não posso ficar um único dia sem orar. E esse tem que ser o nosso comportamento. Eu sei de onde eu vim, eu não posso ficar um dia sem estar em contato com Deus. De alguma maneira eu tenho que estar em contato com Ele. Porque senão eu volto para lá. Percebem? Percebem? Se eu, de alguma maneira, impedir, não deixar o meu relacionamento com o Senhor, tá, se aprofundar, se eu ignorar tudo aquilo que Deus tem mostrado para mim, e olha que Pedro está falando, lembrem-se disso. Se vocês não cumprirem os mandamentos do Senhor, se vocês não fizerem o que está escrito aqui, vocês vão voltar para lá. E foi falado isso na Escola Bíblica Dominical hoje, irmãos. Misericórdia. Foi falado isso aqui na Escola Bíblica, usando Romanos 8. Entendem? Como a coisa é muito mais séria do que imaginamos. Irmãos, se nós deixarmos os caminhos, se deixarmos de fazer aquilo que nós, como servos, temos que fazer, amados, vamos estar nesse rolo aqui. E vamos sofrer a consequência disso aqui. E o Espírito Santo está nos lembrando, tomem cuidado, não percam o seu tempo com tolices, não desanimem, não deixem de caminhar nessa trilha pedregosa, mas que vai te levar para o céu. Continuando, à medida que nos aproximamos deste dia, irmãos, e nós estamos nos aproximando dele, a nossa sociedade passa por transformações contundentes. E neste mar revolto navegam os zombadores, os falsos mestres, e todos estes que, apostatando da fé, são impulsionados por todo o vento de doutrina mentirosa e não comprometida com a verdade da palavra. Preste atenção, queridos, como é que um camarada se apostata da fé? Ele se apostata da fé
fazendo cada dia, deixando de fazer a cada dia o que é necessário ele fazer segundo a palavra. À medida que ele vai se afastando, tá? Ele vai ficando, digamos assim, com a sua mente cauterizada, a sua pele não é mais sensível, você não percebe aquelas coisas que você percebia antes. E é interessante, queridos, que eu estou falando de um fenômeno que já está acontecendo hoje. Não esperem a apostasia acontecer, não, ela já está ocorrendo nesse exato momento. Nós temos igrejas inclusivas, permissivas, liberais, que aceitam qualquer outra coisa. Você pode ficar aqui conosco, não precisa mudar nada na sua vida. Pregadores que antes eu admirava e os tinha em profundo conceito, hoje pregam a favor de tudo aquilo que é errado. Gente, eles estão na mídia, são convidados para vários podcasts para poderem colocarem as suas doutrinas. E olha o que está acontecendo no seio da igreja. Naquele tempo, Pedro começou a observar isso e ver que a igreja estava sofrendo com esse tipo de coisa, onde pecado deixou de ser pecado e virou erro. Já perceberam isso? Ninguém mais fala contra o pecado. Ah, você errou, meu irmão. É um erro que você cometeu. Não, irmão, pecamos. Foi falado hoje de manhã também aqui que Deus não pode contemplar pecado. Deus não pode olhar para pecado. E Pedro está lembrando a todos esses comprometidos, a todos os servos da orelha furada, dizendo, por favor, atentem para essas coisas. Não permita que isso venha te contaminar. O que a palavra de Deus diz é o que ela diz. Não tem essa, meu irmão, não precisa ser tão rigoroso assim. Jesus entende. Ou então, o Senhor conhece o meu coração. Gente, olha, desculpa, depois que inventaram essa abominável frase, tá? Que Jesus conhece o meu coração. Quando a Bíblia diz, conheço as tuas obras, e você está em falta comigo, vai lá para Apocalipse, é o que ele está falando. Eu conheço as tuas obras. Ele não fala, eu conheço. Aliás, para as 7 igrejas, ele fala a mesma coisa. Conheço as tuas obras. São as nossas obras que ele conhece, irmão. Não é o nosso coração. Porque as nossas obras são resultados da nossa fé. Tudo que foi ensinado hoje aqui. Por isso estou dizendo. Tudo é Deus falando a mesma mensagem para todos nós. Percebem a gravidade da coisa? Lá em Mateus, capítulo 24, a partir do verso 10, diz assim, nesse tempo muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Olha, irmãos, não é qualquer um que está falando isso, é o próprio Jesus que está dizendo. Nesses últimos dias, muitos abandonarão a fé. Só abandona a fé quem antes estava nela. Só ímpio não apostata. O ímpio já não crê, mas o cristão verdadeiro, ele apostata. Basta ele descuidar, basta ele não prestar atenção. E por isso que Pedro está dizendo, lembrem-se desses princípios. É importante que vocês lembrem-se dessas coisas. Não percam isso de vista por nenhum momento. E Jesus diz, também surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, porque virão com essa conversa boba de que você errou apenas. Não, você é uma criatura boa. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Olha a sequência, queridos. A primeira delas é você abandonar a fé. Não dá mais, não fazer tanto caso assim, né? Depois encontrar pessoas que venham corroborar essa sua atitude. Você diz, não, que isso, meu irmão, você está certo. Né? E por fim, olha que Jesus fala, gente, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Esse é o final da ruína. É quando a pedra já está no chão, já foi derrubada. E no versículo 13, Jesus fala assim, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos, precisamos nos lembrar
de tudo aquilo que está sendo nos ensinado. O que foi ensinado hoje na escola bíblica, o que foi ensinado ao longo de todos esses 6 anos que estamos aqui pregando, tá? Lembremos-nos do que o Senhor tem nos falado, porque estamos 6 anos mais próximos da volta do Senhor Jesus. Percebe? E agora, para encerrar, precisamos buscar para crescer. E esse é algo que Deus tem falado no meu coração muito, muito mesmo. A partir do verso 11 do capítulo que nós lemos. Se todas essas coisas, olha o que Pedro faz, ele faz uma pergunta para todos nós aqui. Ele diz o seguinte: se todas essas coisas serão assim destruídas, ou seja, tudo vai ter um fim, independentemente se você acredita nisso ou não, tudo vai ter um fim, ponto final, ponto passivo, já está sacramentado. Aí ele faz a seguinte pergunta: que tipo de pessoas vocês devem ser? Pedro está nos perguntando. Se nós sabemos de todas estas coisas e do final que tudo isso vai nos levar, que tipo de pessoas temos que ser, irmãos? E ele responde. Logo a seguir ele diz: pessoas que vivem em santidade, foi falado isso hoje de novo, pessoas que vivem em santidade e piedade. E ele continua, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. É aquele caso que eu falei agora há pouco, do camarada, tá? Que prega, que fala da volta de Jesus, mas age como se ele não fosse voltar, ou que fosse voltar daqui 1 bilhão de anos. Olha o que Pedro coloca aqui, porque ele falou isso para uma audiência cansada, desanimada. Ele diz o seguinte: aguardando e esperando ansiosamente. Ele coloca dessa forma. Anseie pela volta de Jesus. Deseje essa volta como de você olhar para o mundo e falar: Deus, me tira logo desse negócio aqui que eu não aguento mais. Ele diz assim: por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo a promessa, aguardamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Por isso, amados, enquanto aguardamos, presta atenção, olha o que Pedro, para onde Pedro está nos levando. Por isso, amados, enquanto aguardais essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por ele, imaculados e irrepreensíveis. Quando Jesus voltar, ele quer nos encontrar ligados a ele. A paz com Deus, o que a palavra nos diz, ela vem através de uma reconciliação pelo sangue de Cristo, através de uma vida que você vive ali aos pés de Cristo. Quando Jesus voltar, ele quer nos encontrar nessa condição. E diz mais: imaculados e irrepreensíveis. Considerai como salvação a paciência do nosso Senhor. Por que ele está demorando tanto? Ele está demorando porque se ele resolvesse voltar há uns anos atrás, eu estava no inferno nesse exato momento. E por causa dessa demora, aparente demora, eu estou hoje pregando esse evangelho para vocês. Percebem? E todos nós estamos juntos aqui por conta disso. Então, o mesmo amor, a mesma compaixão que Jesus teve por mim, lá atrás, há anos atrás, quando ele poderia perfeitamente ter voltado, ele está tendo agora com os demais que precisam chegar até ele. A exemplo do que faz todas as suas cartas, fazendo acerca dessas coisas, falando acerca dessas coisas, nas quais há pontos difíceis, ele está falando de Paulo agora, né? De entender que os ignorantes e inconstantes distorcem. Muito da palavra de Deus tem sido distorcido por esse tipo de pessoa, mas com um fundamento apenas, com uma única finalidade: desviar aqueles que não estão se apercebendo destas coisas. No 17 ele diz: portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais olha só, guardai-vos para que não sejais desencaminhados
pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Irmãos, preste atenção numa coisa. Se nós começarmos a dar ouvidos para tudo que está sendo falado aí fora, nos esquecermos do que está sendo pregado aqui pela palavra de Deus, vamos perder a nossa firmeza em Deus e nosso destino vai ser o pior possível. No verso 18 ele diz, aí ele diz, cuidado para você não ser desencaminhado. Mas o que eu tenho que fazer? Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Crescer na graça e no conhecimento. Como é que a gente cresce na graça e no conhecimento, irmãos? Aprendendo o que está sendo ensinado aqui, colocando em prática todos esses ensinamentos. Não é para você sair daqui e ir lá comer seu feijão com arroz, né, com sua costela de porco, seja lá o que for que você vai fazer hoje, tá, e se esquecer do que está sendo ensinado. E eu vou encerrar essa mensagem contando uma história, coisa rápida. Alfredo o Grande, ele foi rei da Inglaterra nos anos de 886 a 899. A Inglaterra, nesse período, estava passando por um momento muito difícil. Muito difícil. Os vikings tinham entrado, estavam assolando a nação. E eles estavam dominando tanto o território que, se demorasse mais algum tempo, toda a Inglaterra estaria na mão deles. O que acontece? O exército já estava combalido, fracassado, cansado, esgotado. O exército estava no auge do seu esgotamento físico e mental também. E aí, houve debandada do exército, e o próprio rei Alfredo foge também. E ele foge pelos campos, atravessa pântanos, e num momento dessa sua fuga, ele encontra uma cabana que pertencia a um lenhador, né? E lá nessa cabana, ele chega todo esfarrapado, e só estava a mulher do lenhador ali, porque ele estava trabalhando. E ele fala, eu preciso de abrigo, eu preciso de um pouco d'água, eu preciso de comida. E aquela mulher se condoeu com aquela situação daquele homem, mas não sabia quem era ele. Aí ela deixa ele entrar na sua casa e diz para ele, olha só, eu estou fazendo uns bolinhos aqui para janta. Isso é história, tá? Não é conto não, é história mesmo. Eu estou fazendo aqui uns bolinhos para janta. Você fica olhando os bolinhos, porque eu vou ordenhar a vaca. E aí eu volto e sirvo a janta. Aí ele falou, perfeitamente, senhora, pode deixar que eu vou olhar os bolinhos. Já é um perigo deixar homem olhando alguma coisa no fogão, mas tudo bem. Aí esse camarada, naquele momento, olhando para os bolinhos que estavam sendo feitos ali, daquela lareira, né? Ele começa a lembrar dos seus compromissos. Começa a lembrar que a Inglaterra está sendo invadida e está sendo dominada por um outro povo. Ele se lembra do seu exército todo desfeito. E o que acontece, irmãos? Ele se esquece do seu cansaço, ele se esquece da sua sede e esquece dos benditos bolinhos. Quando a mulher volta da tarefa dela de ordenhar a vaca, ela chega na casa e a casa está fumaça pura, tudo enfumaçado, porque os bolinhos haviam sido queimados. E aí, ela descascou em cima do camarada. E nesse momento, chega o lenhador, marido dela, e vê a cena. E ele fala assim, mulher, você é louca? Você não sabe com quem você está falando? Esse é o nosso soberano, é o rei Alfredo. E aí, ela fica atônita com aquilo, e corre para o rei, se joga nos pés dele, pedindo perdão para ele. Ele, compassivamente, olha para ela e diz, não, você está certa em tudo que você falou. Corretíssima. Porque eu tenho coisas importantes para fazer. Eu tenho responsabilidades porque eu sou o rei da Inglaterra.
E eu me esqueci disso. Ele volta, a história não conta se ele comeu o bolinho queimado, mas ele volta lá para o exército dele, ele reorganiza o exército e ele expulsa todos os vikings. O que sobra para nós, irmãos, nessa história? É o que Pedro está dizendo. Estamos olhando para os bolinhos queimados. Melhor, nem olhando para eles. Estamos preocupados, né, com aquilo que está ao nosso redor, estamos preocupados com os nossos problemas, estamos preocupados com as lutas, com as dores no joelho, estamos preocupados com tantas coisas, mas nos esquecemos do principal, a nossa responsabilidade. Esse camarada, ele lembrou-se delas. Se ele continuasse a fuga dele, tá? Ele não teria reorganizado o seu exército. A Inglaterra teria sido tomada pelos vikings e a história seria completamente diferente hoje. Esse homem foi o único dos 2 reis da Inglaterra que tinham no seu epíteto, tá, Alfredo o Grande. Percebe, irmãos? A expectativa de Deus a nosso respeito é exatamente essa. Vamos olhar para aquilo que é importante? Amém? Vamos ficar de pé?